Muito bem, então vimos como que é a derivada de uma função dada de forma implícita, né? Agora a gente tem a seguinte questão. Dada uma equação f de xy igual a zero, então se eu tenho uma equação, eu não sei ainda se essa equação define ou não uma função implícita. Então eu tenho apenas a equação, onde f, essa função que aparece aqui, é uma função diferenciável. Então, quando será que é possível dizer que esta equação então define uma função diferenciável y em função de x? Ou x em função de y também? Né? Quando que a gente pode dizer que uma equação define uma função implicitamente? Né? Essa é a pergunta. E além disso, né, dito de outra forma, quando é que a gente pode explicitar, quando que a gente pode isolar ali o y, né, na equação como uma função diferenciável de x? Né? Além disso, qual será que é a derivada, né, o valor da derivada dessa função em um determinado ponto? Tá? Então aqui a gente fez essa pergunta, né, esse problema, essa problematização para y uma função de x. Mas eu poderia também ter uma equação e tentar encontrar quando que essa equação define x como função de y. E além disso, quando define, como que eu posso calcular o valor da sua derivada. Tá? Então aí, para responder essa questão, pessoal, na apostila a gente tem diversos lemas, temos aí 3 lemas com suas demonstrações para provar o teorema da função implícita, tá? Mas eu não vou fazer essa parte, vou focar mais no enunciado, no que significa e como que a gente aplica ele em exemplos, tá? E não vou focar na parte da demonstração. Então a demonstração desse teorema, que é essa parte dos 3 lemas e a demonstração, vão ficar então para vocês lerem aí se tiverem curiosidade, tá? Mas a parte de demonstração do teorema da função implícita não entra na ementa do curso de cálculo 3. Então por isso eu optei por apenas explicar qual é o problema que a gente está querendo resolver, né? Que esse teorema traz a solução, né? Ele traz a resposta a este problema, que é o que eu já comentei aqui em cima, né? Que eu já acabei de falar para vocês, que é a questão dada uma equação, quando que eu consigo então a partir dessa equação obter uma função implícita, né? A partir dessa equação, né? Quando que essa equação define uma função implicitamente e qual que vai ser a derivada desta função dada implicitamente, ok? Então essa aqui é a ideia, tá? Então os lemas aí, os 3 lemas, né? O lema 721 até o lema 723, eles consistem da demonstração deste primeira versão do teorema da função implícita, tá? Então o que diz o teorema da função implícita, pessoal? Então a gente só vai ver o enunciado, tá, desse caso, e aí a gente tem os outros casos mais gerais. Então o teorema da função implícita aqui para o caso f de xy igual a zero, tá? Vamos ver então. Então seja f de xy uma função de classe C1 definida em um aberto do R2 e esse aberto contém um determinado ponto x0, y0 de tal forma que esse x0, y0 zera a minha função. Então, ou seja, a f1 aplicada em x0, y0 dá zero. Ok? Sabemos disso. Então, nessas condições, se a derivada da f com relação a y no ponto x0, y0 for diferente de zero, então existirão intervalos abertos j e i, com x0 pertencente a i e y0 pertencente a j, de tais formas que para cada x pertencente ao intervalo i, existe um único g de x pertencente a j. Né? Esse aqui seria o meu y, né? A função y. Então olha só, se a derivada da f com relação a y no ponto diferente de zero, então a gente consegue escrever o y em função de x, né? Então, ou seja, o y seria uma função g de x, né? Então o x estaria variando aqui próximo de x0, né? Então no intervalo i, e a imagem, né, estaria variando ali no intervalo j, né? Então g de x estaria variando ali em j. E além disso, né, ele satisfaz a equação, então é dado de forma implícita pela equação f de xy igual a zero, tá? E além disso, essa função então definida de i em j, ela é uma
uma função diferenciável e a derivada dela é dada, como a gente já calculou, as derivadas de forma implícita, né? É a derivada f com relação a x em cima, dividido, né, menos isso, dividido pela derivada da f com relação a y, porque a gente sabe que essa derivada com relação a y, ela é diferente de zero, ok? Então a derivada com relação a x em cima, a derivada com relação a y embaixo, tudo aplicado, é claro, no ponto x0, g de x0, né, que seria o nosso y0 aqui, ok? Além disso tem esse menos aqui, não esqueçam desse menos, né? Mas o porquê aparece dessa forma a gente já até calculou, né? Se eu tenho uma função dada da forma implícita por essa equação, é só derivar os dois lados da equação, a gente obtém que essa derivada g' de x é dada por essa expressão, ok? Então a ideia é essa, né? Então se eu tenho uma função, né, que dá uma equação, então se eu tenho uma equação determinada por uma função f, né? Então se eu tenho uma equação determinada por uma função f de classe C1, definida num conjunto aberto, e num determinado ponto, ela que está nesse conjunto, né, que satisfaz essa equação, nesse determinado ponto, se a derivada com relação a y for diferente de zero, então o y é uma função de x, e além disso é uma função de classe C1 também, tá? Ela é diferenciável, desculpa, ela é diferenciável. Então essa função é diferenciável e a derivada dela é dada por essa expressão. Ok? A gente vai ver agora uma observação ali, mas que adianta o seguinte, ó. Se ao invés de ter uma derivada com relação a y diferente de zero, tivesse derivada com relação a x, então significa que o x seria uma função de y, tá? Então aí inverteria aqui os intervalos, daria para ajustar, a gente vai ver essa observação ajustando os intervalos, mas eu teria então x uma função de y, e a derivada dessa função seria a derivada da f1 com relação a y, dividido aqui pela derivada com relação a x, que é o que a gente sabe que é diferente de zero.